Olá a todos, meu nome é Patrícia Campos Mello, eu sou repórter especial da Folha de São Paulo e hoje a gente tem o privilégio de ter aqui com a gente o Felipe Neto. O Felipe Neto dispensa apresentações, mas a gente sabe que é um dos maiores influenciadores digitais, youtubers e ativistas de direitos humanos no Brasil e no mundo hoje. Essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas comemorando os 100 anos da Folha de São Paulo, que é o jornal completo em fevereiro. Então, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença e o seu tempo. Felipe, super obrigada. Obrigado você, Patrícia, pelo convite. Parabéns à Folha e vamos embora, vamos lá. Você tem atuado, na verdade já há algum tempo, como um evangelista dos perigos da desinformação, né? De como a desinformação está ali distorcendo a democracia, e tem estudado isso. Da tua experiência, dos teus estudos, o que realmente funciona para a gente combater desinformação e fake news? O problema da desinformação, a gente pode traçar um paralelo, embora eles não sejam semelhantes em si, mas a gente pode traçar um paralelo com a violência urbana. Você não resolve a violência urbana com o combate. A gente sabe disso porque a gente vive uma guerra urbana desde que nos entendemos por gente e a solução nunca veio. Então, como é que você resolve o problema da violência urbana? Com oportunidade, com educação, com, enfim, todas as questões que são ditas pelos especialistas. A mesma coisa acontece nas crises de comunicação. Nós temos uma população desinformada que, infelizmente, não foi educada a utilizar a internet da maneira correta e que precisa dessa educação digital para saber como não cair nas armadilhas criadas por essas pessoas que orquestram a desinformação no Brasil. Porque essas pessoas, elas também são empoderadas por aqueles que estão no poder. A gente viu isso muito claramente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que embora o problema seja sistêmico e da comunicação como um todo, a gente também tem um problema da representação. Quem representa a sociedade no âmbito público acaba exercendo uma influência na sociedade. E aquelas pessoas que tinham instintos racistas, homofóbicos, de desinformação e etc., acabam expondo isso por se sentirem mais seguras. Então eu acho que a mudança também desses representantes, começando nos Estados Unidos agora com a derrota do Trump, tudo isso vai ajudar para fazer com que essas pessoas voltem para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. O segundo caminho para uma solução é o empoderamento da Polícia Federal para que ela possa agir de maneira efetiva contra os verdadeiros criminosos. Então não adianta a gente falar aqui sobre punir quem compartilha ou punir quem acredita ou qualquer coisa do gênero, porque a gente vai pegar apenas pessoas da sociedade civil que são vítimas e que acabam compartilhando e acabam se tornando agentes da desinformação por não terem acesso à correta educação digital. Então a gente pode lutar pela educação digital via terceiro setor, pode lutar via prefeituras e governos estatais, mas a gente não consegue através do âmbito federal nesse momento no Brasil. Então a gente precisa lutar com todas as forças para que essa educação digital aconteça e esperar, em algum momento, uma mudança no nosso paradigma do governo federal para que exista investimento na polícia. Você acha que é necessário a gente ter algum tipo de responsabilização dessas plataformas ou quebrar o monopólio? E como isso seria abordado no Brasil? Isso deveria fazer parte do projeto de lei das fake news? Como é que você vê isso? Se você me perguntar hoje, em 2021, janeiro de 2021, qual é a minha posição acerca do que está acontecendo, eu acredito que sim, a gente deva lutar contra esse oligopólio, a gente deva entender que não dá para uma mesma companhia controlar Facebook, WhatsApp, isso é extremamente problemático. Tá? Isso aí é claro que os liberais vão se revoltar contra essa opinião, vão falar que isso é liberdade de mercado, que isso é natural. Bom, a liberdade de mercado sempre leva para o oligopólio, a história nos mostra isso. Cabe ao Estado entender e intervir quando isso é maléfico para a sociedade. E o que se está comprovado, pelo menos na história recente, é que uma mesma empresa controlar essas três companhias é extremamente prejudicial para a sociedade pelo âmbito, pelo tamanho do controle de informação e de opinião que essa plataforma pode gerar. A gente sabe que as eleições americanas de 2016 tiveram fortíssima influência, fortíssima, se não decisiva, do Facebook através da manipulação de algoritmo. Então, como que a gente pode olhar para isso e falar, deixa o mercado livre, dane-se, deixa todo mundo fazer o que bem entender?
Não é bem assim, vamos conversar, vamos dialogar. Então eu acho que é um bom momento para o diálogo, e eu acho que o Brasil ainda está um pouco distante. A gente está muito distante. Né? Porque enquanto está se discutindo lá fora sobre a questão do oligopólio, sobre a questão de regulamentação de responsabilidade, etc., o Brasil ainda está com a lei das fake news tentando responsabilizar o tio do churrasco por ter compartilhado uma mensagem no WhatsApp, e um bando de senadores e deputados que de nada entendem desse ambiente digital tentando legislar em causa própria, por medo das fake news a seu próprio respeito. Como a gente responsabiliza esses profissionais da desinformação? Só quem consegue pegar esses caras ou é a Polícia Federal, ou é a coisa ficar tão grande que envolva um órgão como o STF, né? Agora, o cenário ideal é que a gente não precise que o STF faça isso. O cenário ideal é que, de fato, a gente tenha uma polícia que investigue e puna aqueles que realmente cometem crimes atrozes, crimes que precisam ser combatidos. Como a gente tem esse vácuo, o que vem acontecendo o tempo inteiro no Brasil, vácuo nos poderes, nós temos vácuo nos poderes legislativos e executivos, a gente tem o sistema judiciário o tempo inteiro tentando intervir para nos garantir um mínimo de dignidade. Isso é muito ruim. Primeiro porque joga a população contra o judiciário. A população começa a achar que é intervenção, que é um judiciário intervencionista, que isso não pode ser aceito. O que é compreensível. Não adianta a gente fingir que não é compreensível. É compreensível, porque se a gente conversar com juristas de esquerda, juristas progressistas, eles próprios falam, olha, o STF não deveria ter agido nesse sentido. Mas nós estamos num estado de vácuo, onde se o STF não fizer, a situação vai ser 20 vezes pior. Então o STF vai lá e age. Isso é o que vem acontecendo sistematicamente no Brasil, né, desde o golpe, desde tudo que aconteceu, o STF tentando intervir para tentar garantir um mínimo de dignidade humana. A gente precisa empoderar a Polícia Federal no próximo governo para que ela possa chegar nesses chefes, nesses líderes da desinformação. Agora, o meu chute é que no momento em que houver essa troca de governo, que eu acredito muito que deva acontecer, essas pessoas, esses líderes vão desaparecer. Eles vão se esconder. Porque sabem da quantidade de crimes que cometeram. Então, quando você vê um Alan dos Santos se mudando para os Estados Unidos, né, desesperado, porque sabe que está mapeado. Quando você tem o próprio Weintraub fugindo também do Brasil, indo para os Estados Unidos, todas essas pessoas começando a ficar com medo. Enquanto o Bolsonaro é presidente, você vê que há uma resposta. O que a gente precisa obviamente, de amparo da Polícia Federal, que não vai acontecer enquanto esse for o presidente da República. Mas que eu acredito que em 2022 o povo vai dar uma resposta nas urnas e a gente vai ter uma mudança de panorama e de cenário. E aí eu acho que a gente vai poder ver mudanças efetivas acontecendo nesse sentido. Você é bem crítico à oposição, bem crítico a posições que o PT vem tomando, né, de não formar alianças. Você vê a possibilidade de haver essa tal frente ampla? E como é que teria que ser formada essa frente ampla? Esse é o assunto mais delicado possível hoje, né? Porque é o momento que a gente precisa unir, não desunir. Então, qualquer crítica que eu teça ao PT, qualquer comentário depreciativo ou qualquer coisa mais ostensiva, ela não ajuda em nada a nossa situação nesse momento. Então eu tenho várias críticas ao passado do PT, mas esse não é o momento. E eu espero muito que o PT tenha amadurecido nesse período, que os políticos que compõem o partido tenham entendido qual é a realidade do Brasil, que o antipetismo é uma realidade, que ele não é algo que vai ser destruído em 1 ano e meio. Não vai. E que é preciso a gente lutar com as armas que tem. O cenário é esse. Nós temos um presidente como Jair Bolsonaro no poder hoje. E que se nós não lutarmos com as armas que nós temos em 2022, ele vai permanecer lá. Eu acho que o PT talvez tenha amadurecido o suficiente para entender isso. Se a pergunta é, deve haver união com partidos ou representantes de direita? Sim, deve, porque a gente está num estado de exceção, a gente está num momento muito delicado da história do Brasil. Então nós precisamos nos unir com aliados, mesmo que sejam pessoas que você discorda, para combater o mau caratismo, a violência e a irracionalidade. Senão você não vence. E levando-se em conta que a gente, como você está dizendo, está num estado de exceção, que é uma situação extraordinária,
você se vê assumindo um papel mais atuante politicamente, de alguma maneira, ou você não cogita isso? Não, nenhuma hipótese, somente via terceiro setor, institutos, ONGs, doações. Esse é o mundo onde eu pertenço. Eu sou um criador de conteúdo. No final de tudo, eu sou um palhaço do YouTube. Eu continuo sendo um cara para criar entretenimento, para fazer as famílias darem risada. Eu tenho minhas opiniões políticas, sei que amadureci muito nesse sentido, sei que minhas opiniões ganharam muita reverberação e me elegeram, né, me alçaram a esse patamar de comentarista desses assuntos. Eu não tenho essa pretensão de salvador da pátria, eu não acredito em salvadores da pátria, acho que é uma coisa que a gente precisa erradicar de uma vez por todas do sistema político brasileiro, da mentalidade coletiva no Brasil, essa ideia de que vai vir um presidente que vai mudar o Brasil, essa esperança sempre na figura de uma única pessoa, isso é uma coisa extremamente ultrapassada. Enquanto isso, a gente continua elegendo o Centrão para dentro do Congresso Nacional, a gente continua elegendo bancadas que são terríveis para os avanços nacionais, e a gente acaba fazendo um Estado ficar completamente aparelhado, completamente impossível de se passar medidas realmente que avancem o sistema brasileiro, justamente porque as pessoas se concentram só na votação de uma pessoa e não se importam com a votação das outras. Você acha que os jornais, as TVs, a mídia tradicional têm feito um bom trabalho em relação às redes sociais e em relação à desinformação? Não. Eu acho que melhorou muito, evoluiu bastante nos últimos 2, 3 anos, mas ainda tem muito para evoluir. A gente tem alguns problemas muito sérios e sistêmicos também, principalmente em relação ao paywall, é um problema grave que a gente tem hoje no Brasil. Eu não sou daqueles que acham que o conteúdo tem que ser totalmente gratuito, que a gente tem que exigir que os grandes veículos não monetizem. Eu não defendo isso, eu acho que muito pelo contrário, é via monetização que a gente evolui o jornalismo. A gente teve um período muito ruim, jornalisticamente falando, quando o digital invadiu, as assinaturas foram sumindo e todo mundo passou a consumir a informação gratuitamente. E aí os sites começaram a priorizar o clique e não a qualidade da informação. Então a gente teve um período muito ruim em relação a isso, ainda está vivendo esse período, mas vem evoluindo. E eu acho que a gente precisa repensar o paywall. O paywall precisa ser pensado o seguinte: a gente só combate a desinformação com a educação, o combate via Polícia Federal e a informação, óbvio, né? Quanto mais informação correta as pessoas tiverem, mais armadas elas vão estar para lutar contra a desinformação. Se você restringe uma notícia fundamental atrás de um paywall, você está elitizando o acesso à boa informação. E isso é um problema muito grave. Muito grave. Não tenho nenhuma certeza categórica em relação a isso. Não é, Folha, tire o paywall. Não. Mas repense, é hora de debater o paywall. Como fazer, como utilizar a inteligência artificial para permitir que as camadas que não têm condição de assinar a Folha, que não têm condição de assinar outros veículos, possam ter acesso à informação de qualidade. Porque, caso contrário, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo. A gente vai ter uma elite ali informada, que assina e tudo mais, e a bolha das classes A e B vão continuar lá com suas conversas, né, de monóculo e charuto, achando que mudam alguma coisa no panorama brasileiro. Então, o jornalismo não pode viver só do anúncio, o jornalismo também não pode ser elitista. A gente precisa encontrar a equação, e isso vem do diálogo. A gente precisa dialogar sobre esse tema. Por que a direita, e principalmente a extrema-direita, usa a internet e as redes sociais de forma tão mais eficiente do que a esquerda? Porque a direita se alimenta dos instintos mais primitivos que nós temos dentro do nosso cérebro. E a esquerda tenta educar, informar e chegar na conclusão correta sobre o sistema que a gente está inserido. O que é mais fácil? Nós temos um problema grave que é o consumo de drogas exacerbado, o tráfico de drogas e a guerra às drogas. O que é mais fácil de um pai ou uma mãe de família que não tem tempo para ler 3 livros de criminologia, que não tem nem interesse em compreender as bases humanas de como funciona o crime, de como se chega ao crime, do que é a consequência da falta de educação, oportunidade e tudo mais. Para esse pai e essa mãe de família, o que é mais fácil de entender? Um discurso que diz:
tem que matar esses vagabundos, ou um discurso que diz: nós precisamos compreender a mente dessas pessoas, nós precisamos tirá-las da sociedade para um ambiente socioeducativo e investir dinheiro nessas pessoas para que elas voltem para a sociedade corrigidas. E que a gente invista mais ainda dinheiro público para evitar que novas pessoas surjam através de projetos sociais em camadas mais pobres da população. O que é mais fácil de entender? E o que é mais fácil, principalmente, o que é mais fácil de compartilhar? Mata esses vagabundos. Por isso que essa direita chucra, essa direita violenta, essa direita burra tem tanto apoio, porque é muito fácil de entender. Quem resumiu isso com perfeição foi um sujeito chamado Eduardo Bolsonaro, que num tweet, numa de suas aulas de inteligência única, ele tweetou que para ser um conservador não é preciso estudar. Ele estava errado. Porque existem o conservadorismo de fato, os conservadores de fato não são esses reacionaristas bundões do Brasil. Né? Existem muitos conservadores extremamente inteligentes, extremamente articulados, com quem você consegue dialogar e discordar de uma maneira muito elevada intelectualmente. Para ser um reacionário, que é o cara que quer esse resgate do século XVI, a violência, o Estado ligado à igreja, né? A moral cristã, todos esses preceitos do século XVI, o reacionário não precisa estudar. Basta ele ler meia dúzia, ou assistir meia dúzia de vídeos do Olavo de Carvalho, que ele se torna um reacionário e acha que a solução dos problemas é ali, cristalina. É violência, imposição e autoritarismo. Enquanto que, para você se tornar um progressista, ou até mesmo um conservador moderado que debate conscientemente, é preciso estudar e é preciso estudar bastante. Para você entender a questão do aborto, para você entender a questão das drogas, para você entender todas as questões que permeiam o debate social hoje, você precisa de estudo. E as pessoas não têm tempo, Patrícia. O pai e a mãe de família que precisam botar comida na mesa não tem tempo. Então o discurso do mato bandido, o discurso do aborto é assassinato, o discurso, todos esses discursos fáceis, rasos, têm um grande apelo social. As pessoas se engajam. E por isso a direita surfa a onda do ambiente digital com muito mais facilidade. Porque um tweet de um extremista da direita precisa de 5 palavras para conseguir 10 mil RTs. Enquanto que um tweet da esquerda precisa de uma thread gigantesca para conseguir explicar um problema. Então a esquerda sempre vai, a largada, sempre vai ser com a direita muito na frente, quando se trata de convencimento da população. E a gente só muda essa distância com a educação. A esquerda não aprendeu ainda a se comunicar, vem melhorando. O ano de 2020 foi um ano decisivo. Foi um ano que finalmente eu vi algumas pessoas aprendendo a usar as redes sociais, pessoas progressistas. A campanha do Guilherme Boulos foi espetacular. Porque o problema é que até então a esquerda estava fechada para isso. As pessoas não queriam nem aprender a usar, não queriam nem aprender a se comunicar direito nesse novo mundo. Continuavam com os mesmos discursos, né, com a mesma coisa elitista, né, de exigir posicionamento das pessoas, de exigir que as pessoas deixem de ser antipetistas. Essa exigência da esquerda era uma coisa arrogante que não funcionava e não funciona e nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Quanto maior é a sua exigência de mudança comportamental de uma pessoa na internet, maior vai ser a resistência dessa pessoa. Então essa mudança de chave está em parar de exigir mudança. Olha só o que vocês fizeram. Olha aqui o que vocês são responsáveis. Parar com esse comportamento e passar ao comportamento que o Guilherme Boulos teve na campanha dele. Um comportamento educacional. Um comportamento explicativo. E principalmente, o mais importante, um comportamento sucinto. Porque um grande problema da esquerda é ser prolixa. Ela quer explicar os problemas com palavras demais. E a gente precisa compreender com quem a gente está se comunicando quando a gente vai falar alguma coisa. Se você quer falar para um moleque de 15 anos sobre como funciona o sistema do tráfico de drogas, você não pode começar a dialogar sobre a crise do algodão nos Estados Unidos e as primeiras medidas de combate à maconha, porque no segundo parágrafo o moleque já saiu do vídeo. Então o Boulos foi muito eficiente nisso, em ser sucinto.
e também em invadir o espaço controlado pela extrema-direita. O Boulos foi lá, a Manuela foi lá, eles foram nesses espaços, em podcasts, em jogo online, em ambientes que eram controlados por essa turma da direita, e falaram, vamos conversar? Vocês querem ouvir uma outra visão aqui? O que o Guilherme Boulos fez nessa campanha para a prefeitura, com a visão social a respeito dos movimentos sociais, foi uma coisa linda, linda. Porque houve um antes e depois dessa campanha, do que as pessoas enxergavam no MTST. Então, isso precisa ser cada vez mais amplificado. Não adianta a gente ter só os expoentes ali, a Manu, o Boulos. Precisa de mais, gente. É preciso oxigenar a esquerda com essa forma de se fazer política. E alguns temas ainda são tabus para a esquerda e precisam deixar de ser. Enquanto a esquerda não começar a falar de maneira inteligente sobre ditaduras e regimes autoritários de esquerda, vai ser muito difícil ganhar uma eleição. Porque essa continua sendo o calcanhar de Aquiles da esquerda, a esquerda continua se recusando a falar sobre o assunto, continua batendo nas mesmas teclas que levaram a população a se ficarem inconformadas contra esses representantes, e continua sendo um grande motivo para as pessoas não votarem nessas pessoas. Existe um grande problema na esquerda hoje que se chama militância. É um conflito matemático. É o seguinte, a militância de esquerda hoje não elege mais ninguém. Não elege. E não adianta achar que elege, porque não elege. É uma militância que foi extremamente minada. Em contrapartida, essa militância é a que mais ferrenhamente defende os políticos e ataca os opositores. Então, os políticos de esquerda se tornam reféns dessa militância que não os elege mais. E essa militância é a militância que exige que você, sob nenhuma hipótese, abra uma concessão para fazer qualquer crítica ao Maduro ou ao governo de Cuba. Então os políticos precisam sair dessa posição de reféns de suas militâncias e precisam falar o que pensam, porque eu converso com eles e eu sei o que eles pensam. E eles são extremamente inteligentes em analisar a situação cubana e venezuelana. E eles têm opiniões extremamente sensatas a respeito disso, mas eles não falam publicamente e vão continuar sem falar enquanto forem reféns dessa militância. Eles precisam perder isso. Ou a gente vai continuar empacado nessa argumentação idiota de que a esquerda é defensora do Maduro.